Por exemplo, lesões causadas por desequilíbrio muscular. O que seria o desequilíbrio muscular? É, por exemplo, ter um lado mais forte do que o outro. Não é isso que você está pensando, mas poderia ser também. Desequilíbrio muscular, no que eu estou falando aqui, é, por exemplo, dentro de um mesmo sistema de articulação e que onde você tem uma musculatura que vai ser mais forte do que a outra. E assim a razão entre a força das duas gera uma capacidade que tem força mais para um lado do que o outro, e esse torque gerado a mais na articulação pode causar uma lesão. Resumidamente, é quando você, por exemplo, tem o seu quadríceps mais forte e o posterior da coxa bem mais fraco. Isso é um dos exemplos bem clássicos, por exemplo, de lesões no joelho. Mas como esse desequilíbrio muscular causa lesão? Imagina, por exemplo, quando você vai fazer alguma freada, algum amortecimento, ou mesmo que você vai fazer alguma mudança de direção rápida. Nossos músculos funcionam como um sistema muito bem encaixado. O nosso corpo é uma máquina muito bem feita. Enquanto um músculo faz a força poder frear, o outro músculo faz uma força de estabilização, ao mesmo tempo que você também está fazendo a força para mudar a direção, que é a força para onde você quer ir. Então, nesse sistema todo, o primeiro freio que vai ser utilizado é o próprio músculo. Mas em seguida disso, você imagina, lei básica da física, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então imagina que seus ossos, seus órgãos, tudo está sendo afetado por isso. É exatamente por isso que nossos órgãos, nossos músculos, nossos tendões estão ali para ajudar a frear esses movimentos, para ajudar a impedir esse, por exemplo, essa inércia onde o corpo vai tentar manter em movimento. Então, um exemplo na articulação do joelho. Vamos pegar que nós temos basicamente 3 ossos aqui que estão em conexão através do joelho, que é, por exemplo, o nosso fêmur, a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula, basicamente, elas estão sendo presas através de um músculo aqui no posterior da nossa coxa e que ele forma, como se fosse num cavalo, uma alça que pega lá na frente, que o nome desse músculo eles até chamavam de jarrete, justamente por causa disso, mas são os isquios tibiais, eles saem lá dos isquios e vão até a tíbia, não entrando muito nessa parte de anatomia, mas a ideia é, ele vai estar segurando a tíbia de ir para frente. Se esse músculo não tem força de segurar esse osso de ir para frente, o que acontece? Esse osso vai continuar indo para frente. Se ele continua indo para frente, qual é o segundo freio que vai ter ali dentro da nossa articulação? Os ligamentos. E é nisso que pode acontecer, por exemplo, o rompimento de algum ligamento, ou mesmo um desgaste dentro da articulação por ele fazer um movimento que não deveria. Então trabalhar esses desequilíbrios musculares é muito importante. Geralmente nós fazemos uma força sempre num sentido. Geralmente você vai fazer um salto, uma corrida, nós estamos usando geralmente uma parte mais do que a outra. Por exemplo, no parkour nós utilizamos muita rotação interna. Sempre a gente está fazendo os movimentos assim para frente, vai subir um muro, vai passar um vault, vai fazer qualquer movimento, a gente está fazendo isso. E raramente a gente está fazendo jogando para trás com carga. Porque, por exemplo, na hora que você faz um salto, você até joga o braço para cima e para trás, mas isso é sem carga, é apenas com peso do seu próprio braço e você fazendo uma força. Então, você precisa trabalhar esse desequilíbrio que a gente pode gerar se você simplesmente fazer só para um lado, assim você vai estar protegendo mais de uma lesão. Então, nos treinos, sempre tente dar ênfase a trabalhar ambos os lados do movimento. Se você faz um movimento para um lado, o que você pode fazer para contrabalancear para fazer para o outro lado, no sentido oposto? Porque todas as articulações funcionam assim. Se você faz um movimento para um lado, tem alguma musculatura que faz o movimento para o outro. Seja, por exemplo, no nosso tornozelo, muitas pessoas, por exemplo, vão colocar bem prático no parkour. Tudo que a gente faz no salto, a gente vai utilizar muito a panturrilha, porque a panturrilha ela tá ali para poder fazer a força de fazer a extensão ali, ó, fazer a extensão do nosso tornozelo. Fazendo esse movimento o tempo todo, o que acontece? Você está fortalecendo muito esse lado, mas e quem está na frente? Por exemplo, o tibial anterior. Muitas pessoas não trabalham tanto ele, muito menos os extensores do dedo. E se você deixa eles fracos, o que acontece é que você pode ter uma lesão, que é bem comum, por exemplo, no parkour, o pessoal sentir aquela dorzinha no tornozelo. E eu falo por experiência própria, eu já passei muito por isso, e eu fui fazer muitas precisões, e antes eu não tinha essa noção. A única coisa que eu fazia, por exemplo, fortalecimento, era fazer a elevação da panturrilha, a elevação do calcanhar ali, fazendo fortalecimento da musculatura que melhora a performance, mas de certa forma só atrapalha para o desequilíbrio muscular, se você não souber trabalhar de forma correta.